Vou colocar aqui para gravar, vamos ver se ele me avisa, se ele tal. Acho que parece que funciona. Então, pode compartilhar sua tela, Lorraine. Eu vou te avisar quando batermos em 8 minutos, pode ser? E aí eu ligo meu microfone rapidinho, dou um tchauzinho aqui na câmera, e aí você tem mais 2 minutos. À vontade, Lorraine, pode falar. Tá bem. Boa tarde a todas e todos. Eu vou apresentar... Gente, desculpa, só vou tirar aqui É porque fica aparecendo minha imagem, eu não consigo ver as outras coisas. Tá, já ajeitei aqui. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Meninas na Química, Formação Continuada do Professor e a Participação de Alunas em Atividades Baseadas no Ensino Investigativo. Foi um trabalho elaborado pelas estudantes Estela Nascimento, Sara Sequeira, eu, Lorene, e as orientadoras Fernanda da Silva e Viviane Teixeira. Bom, o projeto Meninas na Química é um projeto de extensão universitária que é desenvolvido por alunas e professoras do Laboratório Didático de Química da UFRJ. Ele tem como principal objetivo incentivar meninas do ensino médio da rede pública do Rio de Janeiro a se interessarem pela ciência, ou até mesmo apresentar a área científica como uma opção profissional para elas. Embora o nosso público-alvo sejam essas meninas, ao longo de 5 anos de projeto, nós observamos uma necessidade de expandir os nossos olhares em termos de pesquisa para o envolvimento dos professores com as nossas atividades. Ou seja, observar de que forma que a atuação dos professores regulares delas interferiam nas nossas ações do projeto. E aí, com base na literatura, nós percebemos que muitas das vezes a formação inicial do professor não é suficiente para que ele saiba lidar com algumas diversidades que aparecem em sala de aula. E, a partir disso, é que surge a questão do ensino investigativo como uma metodologia que pode ser capaz, né, de lidar com essas diversidades, já que ele é uma metodologia que demanda grande conhecimento e já que ela é uma metodologia que demanda grande conhecimento do professor, não só em relação ao conteúdo, como também nas habilidades de saber conduzir as atividades, o ensino investigativo acaba não sendo muito tratado na formação inicial, mas sim na formação continuada do professor. As nossas atividades do Meninas na Química são baseadas no ensino investigativo, possibilitando a reflexão crítica do aluno, a elaboração de hipóteses, tomadas de decisões, e nós percebemos, ao longo da nossa atuação no projeto, que haviam alguns padrões de participação das alunas, e esses padrões tendo em relação à participação, à adesão no projeto e até mesmo à conclusão do projeto. E aí, nesse trabalho, nós buscamos relacionar esses padrões com a formação dos professores atuantes. O projeto, mas antes da gente chegar nisso, é preciso a gente entender um pouco melhor como que funciona o projeto. Ele é baseado em... Ele ocorre, na verdade, com visitas semanais na escola. Nesse trabalho, nós estamos tratando especificamente de 4 escolas. São visitas semanais que ocorrem no contraturno das meninas, das alunas, das aulas das alunas. E nessas atividades que nós fazemos, a gente fala sobre o papel da mulher na sociedade, a relação com os estereótipos de beleza, e tratamos também sobre o padrão de beleza, a gente encaixa a temática cosméticos, e é a partir daí que surgem as oficinas experimentais de química. Então, em todas as atividades que nós fazemos, de forma contextualizada, a gente trata não só a partir de oficinas experimentais,
como também a partir de jogos, encenações, produções textuais e leituras, discussões e exercitando sempre a argumentação das meninas. Nesse slide, vocês podem ver como o desenvolvimento de algumas atividades com as alunas e um esqueleto de como que nós montamos as nossas atividades, sempre tendo, inicialmente, uma situação problema, que vai trazer um problema a ser discutido. A partir disso, a gente mapeia os conhecimentos prévios das meninas, elas elaboram hipóteses, sugestões. No pré-laboratório, elas discutem para chegar no que elas poderiam fazer de experimento para resolver aquele problema. São dadas algumas propostas de perguntas, né, para elas analisarem os dados delas, como que seria essa aplicação no dia a dia e algumas questões para discutir, questões mais gerais sobre tudo o que aconteceu. Agora, falando sobre o relato em si, o que são esses padrões que eu tinha falado lá no início, né? Nós percebemos, por exemplo, que na escola 1, que nós atuamos ao longo de 3 anos, por exemplo, por mais que as turmas fossem diferentes ao longo desses 3 anos, a gente percebia que todas essas turmas, embora fossem diferentes, todas elas tinham pouco engajamento, pouca participação, grande adesão, mas depois acabava desistindo. E em outra escola, por exemplo, muitas meninas eram muito participativas, bem engajadas, gostavam das discussões e participava de tudo. Então, a gente começou a imaginar, mas como assim? Muda o grupo, mas essa participação nunca varia, é sempre a mesma, né, de acordo com a escola. E aí nós buscamos relacionar isso com a formação dos professores. Então, nesse quadro 1 e 2, eu vou explicar relacionando eles dois. Nós observamos aí que os 4 docentes têm a formação inicial em licenciatura em Química, e o que vai variar é a formação complementar deles. O docente 1 é o único que tem licenciatura em Química, porém não tem especialização nem formação complementar em Educação. E esse professor colocava o projeto como obrigatório. Então, a inscrição das alunas era obrigatória, porque valia a nota. Então, apesar da gente ter aí uma grande quantidade de alunas que se inscreviam e que concluíam também, elas estavam ali porque era obrigatório. Então, tinha baixa participação e envolvimento com o projeto. Já o docente 2, embora ele tivesse a formação em licenciatura em Química, especialização em ensino de Química e formação complementar em Educação, nenhuma dessas 3 formações desse professor lidava com metodologias como a metodologia de ensino investigativo. E o professor relatou que não se sentia confortável, né, seguro para tratar dessas abordagens de ensino investigativo ou até mesmo com as temáticas do projeto em sua sala de aula. Então, embora ele tenha toda essa formação, ele não relacionava as coisas do projeto com o contexto de sala de aula. Então, a gente vê aí no quadro 2 que tem uma grande quantidade de meninas que se inscrevem, mas muitas desistem, né, ao longo do projeto e acabam não concluindo. Já o docente 3... Está, Lorraine, desculpa. Tudo bem. Já os docentes 3 e 4, ambos tiveram experiência como supervisor do PIBID, né, que é um programa de iniciação docente. E nesse programa, eles faziam uso do ensino investigativo, então já tinham contato, e eles também traziam todas as questões que a gente tratava no projeto, eles levavam para a sala de aula. Então, a gente tem aí uma grande quantidade de meninas que se inscrevem e concluem o curso. O projeto. E além dessas coisas que nós observamos, eles também relataram que a participação das alunas em sala de aula, nas aulas regulares, aumentaram o envolvimento delas e tudo mais. Como consideração final, nós conseguimos constatar, a partir dessa pesquisa,
que professores que possuíam formação continuada em ensino de ciências e já tiveram experiência com o ensino investigativo em outras ocasiões, utilizaram o projeto como ferramenta aliada às suas práticas de ensino e não somente como uma atividade complementar e desconectada. E a partir de tudo isso que nós vimos, é possível considerar como válida a hipótese de que houve uma relação intrínseca entre a formação continuada do professor e o engajamento por parte das alunas nas atividades didáticas investigativas. Aqui são algumas das nossas referências, agradeço a todos que assistiram, e aí tem também os nossos contatos. Muito obrigada, Lorene, que trabalho super interessante. Vamos continuar aqui. Eu não conheço uma pessoa mais pontual que você na minha vida. Obrigada. Eu já vou começar me desculpando, porque é muito difícil fazer a mediação, contar o tempo, admitir as pessoas na sala, então eu vou tentar o meu melhor, tá bom? Porque a próxima apresentação, na verdade, é de um trabalho que eu realizei junto com 2 coautoras, então eu vou me controlar e admitir e apresentar. Eu espero não morrer aqui, não explodir a cabeça, mas acho que vai dar certo. E depois a gente volta para. Já viu? Já não está dando super certo, gente. Dez a 0 para o computador. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela, porque agora tudo aqui ficou uma grande bagunça no meu computador aqui. Se alguém puder me dar um alô falando sim, porque até o chat sumiu. Sim, nós estamos vendo. Ainda bem, Lorene, que você está aí comigo. Tá bom, então. Então, o que eu trouxe para apresentar hoje para vocês é um trabalho, um relato de experiência que eu desenvolvi junto com a Natália Azevedo e a Marília Gaiarsa. É um curso de formação continuada de professores, na verdade, formação continuada e inicial sobre natureza da ciência, feminismo e ensino por investigação. E o que eu trouxe para falar aqui para vocês hoje, né, é sobre a participação e a receptividade dessas pessoas que participaram desse curso de formação continuada. A primeira ideia que a gente quis trazer para o curso era a ideia de natureza da ciência. Então, a gente já traz todo um consenso da área sobre a necessidade de se ensinar a natureza da ciência de forma explícita, ou seja, com planejamento intencional, e não como um efeito colateral de se ensinar um conteúdo conceitual. Um dos elementos da natureza da ciência é o conceito de gênero. E aí a gente precisa falar que a ciência tem vieses de gênero. Eu falei isso rapidinho na mesa ontem, né? E sou um vidro, como chama isso? Um disco riscado com relação a isso. Então, quem tem permissão ou não para fazer ciência, quais são os cargos de mais prestígio e estão na mão de qual gênero, e quais são as explicações que se constroem são de uma perspectiva masculina, cisgênera e heterossexual, né? E quando a gente vê aqui, por exemplo, né, essa notícia sobre a cidade de Pompeia, né, que foi soterrada pela erupção do vulcão, encontraram 2 pessoas abraçadas, e aí, tanto a heteronormatividade quanto os estereótipos de gênero fizeram as pessoas entender que era um casal, um homem e uma mulher,
e que o homem estava acolhendo a sua mulher, protegendo a sua mulher ali nessa situação. Pasmem em saber que uma análise de DNA identificou que são 2 homens, né? E podem ser 2 amigos, mas podem ser também um casal formado por 2 homens. Mas esse é um detalhe, um exemplo de como o viés hetero-cis masculino norteia aí a ciência que se faz, né? Então, existe, além disso, existe também uma feminilidade estereotipada e essa feminilidade estereotipada como característica conflitante com o que é ciência, e aí, então, mulheres não devem fazer ciência. A Lorraine já indicou aí, acho que essa mesa está super bem composta, a gente não precisa ficar se repetindo, né? E aí, quando a gente pensa em mulheres, a gente pensa, assim, numa diversidade de mulheres, mas não só nessa diversidade, a gente quer incluir também os outros espectros da feminilidade, como a transgeneridade e a intersexualidade, quando a gente fala de mulheres. Então, quando falamos de mulheres na ciência, na perspectiva dessa nossa apresentação, estamos incluindo todas essas expressões da feminilidade, tá? Esse nosso relato, então, ele tem o foco da receptividade do ensino de ciências por investigação durante esse curso de formação docente que tinha como objetivo ensinar gênero como um dos elementos de natureza da ciência. Então, a gente foi ousada, bastante arrojada aí, né? Um pouco megalomaníaca, minha mãe diria, sobre o que a gente queria fazer. A gente, então, fez um curso de extensão para a formação continuada de professoras. Mais de uma pessoa estava na formação inicial, mas era uma minoria, a maioria mesmo já estava na prática. Falar sobre conhecimentos de natureza da ciência, aumentar o repertório das participantes sobre mulheres na ciência, ressignificar, definir e perceber feminismo como uma coisa não pejorativa e discutir questões de gênero, interseccionalidade e descolonização de saberes. E conscientizar docentes sobre a possibilidade de agir sobre materiais didáticos. Então, transformar o olhar das pessoas para que elas se percebam agentes em cima dos materiais didáticos. No nosso grupo de participantes, a gente tinha 17 pessoas. Dessas pessoas, apenas uma se identificava como homem cis, tá? Um total de 36 horas, divididos em 4 horas de encontro, deu aí 8 dias de encontro, mais um dia de comemoração e fechamento, e várias dinâmicas diferentes de aulas, tanto dinâmicas de grupo, aulas expositivas e casos históricos baseados na metodologia do Douglas Altin. Aqui está uma divisão breve de como a gente fez. Vocês podem perceber, por exemplo, que o caso histórico da Rachel Carson, foi o caso histórico que a gente trabalhou, né, no curso, ele vai ser retomado em diferentes momentos do curso, porque a gente vai atacar a questão da natureza da ciência, a questão dela ser uma mulher, a questão da crítica da mídia, e aí, então, ela foi sendo retrazida ali ao longo das discussões. E o que a gente teve que fazer, o que a gente fez, desculpa, com relação ao ensino por investigação? As pessoas tinham que se dividir em grupos para montar uma sequência didática investigativa. A gente deu vários exemplos, como, por exemplo, esse livro que fala de mulheres cientistas, mas a gente trouxe um volume enorme de materiais para as participantes, e elas tinham que colocar nessa sequência didática uma cientista mulher, pelo menos uma cientista mulher em foco, e um conceito científico que fosse ou tivesse sido construído por essa mulher ou relacionado, representativo, né, que essa mulher fosse representativa desse conceito. Foram 4 grupos participantes e as pessoas tiveram liberdade para escolher o nível educacional que elas queriam trabalhar. Então, cada grupo escolheu um nível, que foi ótimo, foi super heterogêneo nesse aspecto.
O que a gente encontrou aí? Esqueci de animar o slide, desculpa, gente. Vamos do começo, lá de cima para baixo. Tanto no que diz respeito à natureza da ciência, os conceitos de feminismo e ensino de ciências por investigação, esses conceitos eram novidade para quase todas as participantes que estavam lá. Então, foi um volume muito grande de informações e a gente percebeu que nós fomos, de fato, megalomaníacas nesse nosso feito. As pessoas dos grupos tiveram dificuldade de identificar quais elementos de natureza da ciência estavam sendo incluídos nas sequências que elas estavam fazendo. E aí, a ênfase do curso deveria ser, na nossa opinião, então, deveria ter sido muito maior nos aspectos de gênero como um elemento de natureza da ciência, porque o curso ficou, de novo, megalomaníaco e acabou confundindo um pouco as participantes. Então, a gente listou muitos dos aspectos de natureza da ciência, mas não viu eles em detalhe. No que diz respeito às questões de gênero, elas ficaram muito restritas às questões de representatividade. Então, são mulheres, olha, existe mulheres na zoologia, existe mulheres na química, mas apenas um grupo trabalhou a partir do conceito de cromossomos sexuais, que foram descobertos pela Nettie Stevens, os espectros de gênero, de sexo biológico, de expressão de gênero e de orientação sexual, e acabaram conseguindo aprofundar bastante esse elemento de gênero e feminismo na sequência didática que elas colocaram. E aí, queria trazer essa particularidade do grupo que trabalhou com os anos da educação infantil, que não conseguiu muito bem lidar com a ludicidade do nível educacional e os aspectos dos conceitos científicos que precisavam ser colocados lá. Então, a gente também precisa repensar como que seria esse acompanhamento mais intenso quando a gente vai tratar de sequências didáticas para educação infantil. Falando, então, do ciclo investigativo, todos os grupos conseguiram colocar as fases dos ciclos investigativos. Preciso admitir alguém e preciso mudar o slide. Isso. E esses 2 slides são desse grupo que conseguiu colocar mais elementos. Então, só para trazer para vocês o grau de elaboração que essas pessoas conseguiram implementar nas sequências que elas elaboraram aí nesses 8 dias de curso, né? Um curso super intenso. Por último, então, eu não tenho mais tempo, eu vou deixar vocês aqui com esse slide, mas acho que da nossa megalomania fica, então, a nossa importância de mediar as soluções e a construção das sequências didáticas investigativas, que já conversa muito com o que a Lorraine trouxe na apresentação dela, e eu não sei se é a Lorraine que vai apresentar de novo agora, mas queria agradecer as minhas coautoras que estão aqui na sala com a gente, e agradecer vocês, me desculpar pelos 30 segundos a mais. Lorraine, vou parar de compartilhar a tela, que eu não sei como eu faço. Aqui. E eu não sei se é você que vai apresentar o próximo ou se é alguma das suas coautoras. É a Maiara, coautora. Opa, então ótimo. Então, Maiara, bem-vinda. Obrigada. Pode compartilhar a sua tela e eu te aviso, então, quando você atingir 8 minutinhos, eu pulo aqui na sua tela e falo um oi, tá bom? Tá bom. Quando você quiser, você me avisa e eu começo a cronometrar. Tá bom. Deixa eu tentar aqui. Pronto. Tá ótimo, estamos vendo. Fica à vontade. Obrigada. Meu nome é Maiara de Souza Kelly, boa tarde. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Meninas na Química, a construção da identidade feminina no ensino de Química sob a perspectiva investigativa. Além de mim, participaram da escrita desse trabalho as bolsistas Lorraine e Raquel da Costa e as orientadoras Fernanda da Silva e Viviane Teixeira. O projeto Meninas da Química ele faz parte do Laboratório Didático de Química do Instituto de Química da UFRJ. Então, a mulher ela sofre uma imposição
da sociedade, e essa imposição vai desde características com relação ao aspecto físico, à estética, até características de personalidade. E esse conjunto de características está muito distante do imaginário do sujeito cientista. Então, é muito importante que na construção da identidade feminina, na construção da identidade dessas meninas e dessas mulheres, elas se sintam pertencentes a esse local de fazer ciência, né? E principalmente as ciências exatas. Então, a escola, como um local de reprodução de valores culturais, ela além, né, de compartilhar saberes, de produzir conhecimento, ela tem que incentivar os seus alunos, né, nessa questão da construção das suas identidades. Então, o ensino investigativo ele é muito importante nesse sentido, porque é um meio de começar a fazer esse tipo de debate, né? Porque além de construir, né, um fazer científico, o ensino investigativo ele vai muito para o lado da contextualização, da argumentação. E nas nossas oficinas do Meninos da Química, a gente sempre tenta utilizar o meio do ensino investigativo. Então, a nossa metodologia, a gente se baseou em PELA, né, nos níveis de abertura das atividades investigativas, e a gente enquadrou nossa atividade, tanto a experimental como a atividade desse módulo da oficina, entre os níveis 1 e os níveis 2. Por quê? Porque a elaboração do problema ela é dada pela gente, né, pelo professor, pelas professoras, sendo que a elaboração da hipótese e a proposição dos procedimentos, elas não são dadas 100% pela gente. A gente vai construindo a partir dos conhecimentos prévios das alunas, e aí a gente vai norteando o conhecimento, né, a discussão, até que elas consigam, faça sentido para elas, já que até que elas tenham maturidade para elaborar uma hipótese. E aí a gente vai levando no caminho do que a gente havia planejado, né? Tanto da hipótese quanto dos procedimentos. Já a coleta de dados, a análise de dados e a elaboração da conclusão, elas que fazem. Então, a gente fez o planejamento da nossa atividade experimental de acordo com um planejamento de Silva, de uma atividade, de um experimento investigativo. E na situação problema, a gente tratou do universo feminino de forma crítica, abordando a relação da mulher com a beleza, com a estética, com a juventude. Aí a gente partiu do conceito de beleza, de padrões de belezas. A gente conseguiu falar de cosméticos e assim a gente começa a introduzir a discussão de conceitos químicos. E aí a gente fala sobre essa pressão social da mulher estar sempre jovem e começa a falar dos princípios ativos que estão relacionados com a questão da juventude, e a gente chega no óleo essencial da casca da laranja, que é rico em limoneno, que tem um alto poder antioxidante. Então, o experimento vai estar baseado num problema, né? A gente chega numa discussão com elas, como que a gente vai fazer para separar um óleo essencial da casca da laranja? Como é que a gente vai misturar óleo essencial na formulação do cosmético? Então, a partir desses questionamentos, elas vão trazendo alguns conhecimentos prévios para a gente. Então, a gente leva algumas informações para elas, umas informações novas, e elas vão fazendo sugestões, criando hipóteses, e toda essa parte do pré-laboratório inclui toda essa discussão. Aí no laboratório elas fazem o experimento e depois a gente faz algumas questões para que elas consigam nortear o pensamento delas, organizar as ideias, para que elas consigam chegar numa conclusão, para elas consigam entender como que é a aplicação daquilo que elas vivenciaram, né? E para discutir no geral. Então, esse experimento está incluso num módulo da oficina, e esse módulo inclui outras atividades. Então, no primeiro momento desse módulo, a gente vai falar a gente fez uma dinâmica com elas, né, que é inspirada na Corrida dos Privilégios, que nós damos o nome de Corrida da Beleza, e aí elas ficam uma ao lado da outra, como se estivesse no ponto de partida de uma corrida.
e aí elas estão enfileiradas lado a lado, e a gente vai fazendo alguns questionamentos para elas. E nesse questionamento, tem alguns questionamentos que fazem elas dar passos para trás, e questionamentos que fazem ela andar para frente. Geralmente, no final dessa atividade, resultado, elas estão mais atrás do que elas deveriam para iniciar a corrida. E quais são os questionamentos que fazem elas andarem para trás? São questionamentos com relação à imposição dessa coisa desigual, né, da mulher, que a mulher corresponde à beleza, sobre como ela é cobrada. E aí esse momento é muito legal, porque elas acabam trazendo alguns relatos pessoais, elas trazem relatos de pessoas que viveram, né, que elas conhecem, e aí a gente consegue relacionar isso. Na verdade, isso dá uma abertura para a gente continuar o restante das atividades, e a gente consegue relacionar isso com a química mesmo, né, com a química dura, a gente consegue relacionar isso com qual o papel da profissional de química no desenvolvimento dos cosméticos. E então, depois de toda essa discussão, a gente faz um estudo de caso. Então, nesse estudo de caso, elas vão fazer propostas de formulação do produto cosmético, e daí envolve aquilo que a gente já falou na parte do planejamento do experimento, todas aquelas discussões. E aí, para fazer o experimento, a gente fica instigando elas trazem muita coisa, por exemplo, como que vamos separar o óleo essencial da casca da laranja? A gente podia ferver a casca da laranja, ou a gente podia fazer um suco da laranja, enfim, a partir desses conhecimentos prévios das alunas, a gente vai discutindo, acaba discutindo separação de misturas, discute solubilidade, polaridade, interações intermoleculares. Essa discussão entre interações intermoleculares e solubilidade é muito legal, porque com o resultado do nosso experimento, que a gente faz uma hidrodestilação, né, da casca da laranja. E aí o nosso produto dessa hidrodestilação é um hidrolato, é uma mistura entre o hidrolato e o óleo essencial. Então a gente só quer o óleo essencial, a gente não quer o hidrolato. Então, a partir dessa discussão sobre solubilidade, interações intermoleculares, elas chegam na extração por solvente, né, para extrair aquele óleo essencial do hidrolato. E depois disso, elas usam esse nosso produto final, que é como princípio ativo de 2 cosméticos, que é o hidratante e o óleo bifásico. 2 minutos? Você tem 2 minutos, fica tranquilo. Tá, obrigada. Tá? Então, depois dessa parte da experimentação, elas fazem um relato, e esse relato é muito parecido, muito similar com um relatório científico. Então, ele tem introdução, ele tem discussão, tem conclusão, e sendo que esse relato é uma produção na escrita, e esse relato é muito breve. É só para elas colocarem mesmo no papel o que elas vivenciaram, até para a gente ter uma noção de avaliação de como foi para elas toda essa dinâmica. E aí, quais são as conclusões que a gente pode tirar, né, desse módulo da oficina na escola? As alunas fizeram uma reflexão sobre a desconstrução de estereótipos, elas foram estimuladas da aprendizagem por meio da contextualização, interatividade, experimentação com base em uma proposta de ensino investigativo. Elas geralmente têm um bom desempenho oral ao longo de toda a oficina, então elas desenvolvem muito bem, elas conseguem argumentar, né? Elas se apropriaram de um vocabulário específico, então se no início elas falavam, vamos ferver, depois elas falavam assim, entrar em ebulição, que é muito legal. Elas utilizaram conceitos adequados na explicação dos fenômenos observados, sendo que no final, né, na hora do relato, a gente viu que elas tiveram dificuldade em organizar o pensamento e transformar esse pensamento em texto escrito. E, em consequência disso, elas tiveram dificuldade para elaborar os relatos. Esse foi o nosso trabalho, essas são as nossas referências, e o contato do nosso projeto está aqui, nesse cantinho. Obrigada. Super obrigada, Maiara. Eu preciso aprender com você e com a Lorraine. Vou controlar meu tempo melhor. Obrigada pela apresentação do trabalho. Vou convidar a nossa última participante do trabalho Planejamento como caminho para construir o diálogo. É a Karen. Oi, Karen. Isso. Oi, Renata. Tudo bem?
Tudo ótimo. Karen, estamos super bem representados aqui nesse dia, uma companhia deliciosa. Então, quando você estiver pronta, quiser compartilhar a sua tela, você me avisa, eu começo a contar seus 10 minutos e apareço aqui para te dar um oi quando completar 8, tá bom? Vocês estão vendo? Estamos vendo a sua tela de edição, acho que ele está pensando. Pronto, está na tela de apresentação. Beleza. Tá bom. Boa tarde, gente. Eu sou a Karen. Eu vim apresentar um trabalho, Planejamento como caminho para construir o diálogo entre a experiência do ensino do professor e um currículo inovador antes e durante o isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. Ele foi desenvolvido por mim, com mais uma colega, Vanessa, e duas professoras da Universidade Federal do ABC, a Danusa Munford e a Luciana Pagliarini. Muitos autores, eles trazem a alfabetização científica como elemento-chave para o ensino de ciências, porque com a alfabetização científica, os estudantes analisam situações que envolvem temas da ciência por meio de conceitos ou práticas científicas. Uma das formas de trazer a alfabetização científica para o contexto escolar é através do ensino por investigação, em que o estudante passa a ter um papel ativo na construção dos conhecimentos científicos, já que aprender ciências vai além do fazer ciências, envolve aprender a falar ciências. Então, nas atividades investigativas, os estudantes, além de manipular e observar, eles refletem, explicam, discutem e relatam seus resultados. Mas dentro do ensino por investigação, existem alguns desafios. Um deles é o tempo, porque as atividades normalmente são de longa duração, durando mais de uma aula. Outro é a falta de material para o desenvolvimento de atividades, falta de espaço adequado, dificuldades em conciliar teoria e prática, e insegurança quanto a conteúdos específicos abordados em algumas atividades. O nosso relato, ele foi feito em parceria com uma escola da região metropolitana de São Paulo. Na palestra de ontem, já foi falado um pouco sobre isso, mas as escolas da região metropolitana de São Paulo passaram por uma mudança no currículo entre o fim de 2017 e começo de 2018, para se alinhar com a BNCC. E essa mudança tem a alfabetização científica e o ensino por investigação como aspectos estruturadores. Então, a gente teve dois momentos, um momento presencial e um momento à distância. No momento presencial, a gente trabalhou com duas professoras de ciências, no 6º e 7º anos. Elas usavam o caderno do aluno e o livro didático de ciências do PNLD. No momento remoto, a gente teve um diálogo com uma das professoras para produzir e para planejar atividades para o 6º ano. Ela utilizava o material que foi produzido para o período da pandemia e materiais complementares. Então, no ensino presencial, a gente começou trabalhando com os alunos do 7º ano. A professora sempre fazia um apanhado geral das aulas anteriores e iniciava um novo assunto, que foi a classificação dos seres vivos, e o ponto de partida dela foi o livro didático. A sua preocupação era que nos materiais que adotavam a abordagem investigativa, havia uma abordagem de aspectos conceituais de forma pouco aprofundada e detalhada. Então, a gente foi buscar no material atividades que integrassem com o tema classificação dos seres vivos. E encontramos essas duas, uma que tinha o tema de interações ecológicas e a outra que era sobre recuperação de áreas degradadas. As duas dialogavam com o tema que ela havia iniciado como ponto de partida do livro didático. Então, a gente propôs atividades de concepções prévias que integrassem tanto o conhecimento que foi trabalhado no livro didático, quanto as atividades investigativas no material curricular. Aí, no período remoto, os professores foram orientados a usar o material distribuído para os estudantes por causa do baixo acesso às plataformas digitais. A preocupação era garantir a aprendizagem dos principais conceitos relacionados às atividades trabalhadas no material curricular da pandemia. Então, para isso, a professora usava vídeos e textos. Então, o que nós fizemos foi elaborar materiais que fizessem o levantamento das concepções prévias, que tivessem questões investigativas e questões com análise de dados.
além de ter questões que fossem objetivas. Isso a gente utilizou os formulários do Google para trazer essas questões mais objetivas. Então, no período da pandemia, a primeira sequência didática que a gente realizou foi relacionada ao tema células. Então, nós começamos com levantamento de concepções prévias, trazendo questões que abordavam o cotidiano dos alunos. Então, pedimos para eles falarem sobre coisas que eram invisíveis a olho nu e algumas formas de enxergá-las. No segundo momento, a gente trabalhou com fenômenos que ocorriam no nível macroscópico e a relação desses fenômenos com o corpo. Então, para isso, a gente trouxe o suor. Perguntamos de onde ele veio e como que ele foi produzido. No próximo momento, a gente fez uma formalização dos conhecimentos conceituais. Então, para isso, a gente trouxe textos do caderno, imagens de células no microscópio e vídeos, além de trazer as perguntas que pediam respostas objetivas. No próximo momento, a gente fez uma análise de dados e a relação macro e micro das transformações do corpo com a doença. Então, a gente trabalhou células de cada sistema do corpo e a relação entre o sistema respiratório e a Covid-19. Por fim, a gente integrou o tema células com o próximo tema que eles iriam estudar, que é os sistemas do corpo. Então, com essa atividade, a gente conseguiu incorporar alguns aspectos investigativos, que era propor questões, gerar hipóteses e usar evidências. Nessa experiência também, a gente viu que fazendo algumas transformações nos materiais curriculares, a gente consegue estabelecer as articulações com o ensino por investigação, dando oportunidade para o estudante ser protagonista do seu próprio aprendizado. Além disso, a gente viu que a dificuldade em integrar o conhecimento conceitual formalizado de livros didáticos ou outros materiais, aquele conhecimento conceitual que muitas vezes envolve definições descontextualizadas, com as atividades investigativas. E isso pode levar as professoras a não utilizar as atividades investigativas e não considerar as potencialidades da abordagem de ensino. Por fim, a gente ainda está acompanhando e desenvolvendo atividades para o período de ensino remoto e vemos que o ensino remoto tem um impacto significativo na aprendizagem e nas possibilidades de desenvolver as atividades investigativas, porque a natureza das interações das atividades investigativas acaba não sendo viável no período remoto, já que as atividades do período remoto, na maioria das vezes, são atividades assíncronas. Então, para minimizar esses impactos, a gente está começando agora a desenvolver algumas atividades síncronas e começando a fazer a produção de vídeos para os estudantes. Essas foram as principais referências. E é isso, obrigada. Peraí. Obrigada, Karen. Como eu faço para parar de compartilhar? Eu acho que eu consigo... Se você só sair embaixo na sua tela, você vê aquele seu... Essa que talvez funcione, não? É que ela está compartilhando a tela como um todo. Será que eu tenho o poder de bloquear? Você tem o poder de tirar ela. Você clicar em cima dela, aparece a telinha. E aí tem um mais ali que você fala, stop sharing. Isso. Aí agora a gente para o compartilhamento. Não fiz exatamente o que a Danusa falou, mas consegui aqui. Nós temos aí um tempinho bacana de conversa, então, antes de mais nada, eu queria agradecer em nome de todas as pessoas que estão aqui presentes pelas apresentações. Quero convidar as pessoas que autorizam o uso da imagem delas, que abram as câmeras para a gente se sentir um pouquinho mais conjunto. Eu acho que vamos tentar abrir, né, esse momento para essa conversa mais quentinha nesse dia. Aqui em São Paulo está horroroso o dia, então, desculpa, quem mora no Rio foi mal, mas aqui está uma droga. Vou começar fazendo as perguntas do chat, e aí vou abrir espaço para todo mundo ir falando conforme tiver interesse, tudo bem?
Por favor, manifestem-se, tá, gente? A gente tem aí até um pouquinho antes das 5, então temos bastante tempo. A primeira pergunta foi da Natália para apresentação, durante a apresentação da Lorene. Então, primeiro uma parabenização e um pedido para contar um pouquinho mais como foram as atividades de encenação e como que elas estavam relacionadas com o restante das atividades do projeto. Oi, gente. Obrigada pela pergunta, Natália. Essa parte de encenação ocorre no início do projeto, quando a gente ainda está contextualizando, falando sobre o papel da mulher na sociedade. Então, nós distribuímos algumas biografias para as meninas sobre algumas mulheres. E aí, elas leem essas biografias e têm que elaborar uma entrevista, onde vai ter uma entrevistadora e um entrevistado. E esse entrevistado seria a mulher que está ali na biografia. Então, esse modo de atividade é uma forma de fazer com que elas apresentem, né? Se sintam mais amigas, né, mais confortáveis naquele ambiente, porque todas vão passar por isso, e também uma forma de que elas conheçam essas outras mulheres. Nessa atividade, a gente coloca biografias não só de mulheres cientistas, como também de várias outras áreas, até mesmo modelos, cantoras, e aí a gente observa também como que elas se sentem mais à vontade de apresentar sobre aquelas que estão no cotidiano delas, sobre aquelas que elas já conhecem, e aí a gente relaciona a questão delas conhecerem mais os modelos e as cantoras por terem uma relação direta com a estética, com a beleza, e é a partir dessa questão da beleza que a gente introduz as questões de cosmético, onde a gente parte para a parte química, de fazer experimentação e desenrola todo o projeto. Se a Natália quiser conversar, a conversa está aí para ser conversada, né, gente? Não sei se a Natália vai falar pelo chat. Ela está agradecendo aqui pelo chat, Lorene, muito obrigada. Já me perdi, já não sei mais nada. Aqui. A Carol fez uma pergunta aqui para mim. Tudo bem, Carol? Que bom que você está aqui. A pergunta da Carol é bem difícil, tá, gente? Eu só queria já me desculpar aqui. Você acha que adotar os conceitos de gênero da perspectiva da teoria queer da Judith Butler resolveria essa questão de abraçar os outros espectros de feminilidade? E o que você pensa sobre essa perspectiva de gênero no contexto de pesquisa sobre o ensino de ciências por investigação? Eu uma vez li um post que falava justamente sobre isso, me expressou muito bem. Sou contra o conceito de gênero, completamente. Me alinho muito à ideia da Judith Butler, que a simples existência desse conceito já é opressiva. Ao mesmo tempo, quando eu olho para as pessoas trans, eu vejo a importância desse conceito na vida das pessoas, dessas pessoas em particular, e da representatividade delas no mundo. Então, eu fico aqui entre uma coisa e outra, porque ao mesmo tempo que eu me alinho muito a Judith Butler, eu sei da importância desses estereótipos na aceitação dessa pessoa consigo mesma e frente à sociedade. Então, eu acho que sim, poderia ser trazida, só que eu acho que a gente precisa de uma dedicação ainda maior de tempo para conseguir sensibilizar e identificar bem essas áreas todas de conversa que se criam a hora que a gente traz esse tipo de conceito. Eu não acho a Judith Butler uma leitura de fim de semana, assim, né? Então, eu acho ela difícil de atacar em tão pouquinho tempo como um curso rápido desses. Então, nesse caso, nesse curso, a gente não falou. O que a gente fez, uma das coisas que a gente fez que foi bem divertida, para cada aula eu fui vestida de um estereótipo. E, na verdade, são todas roupas minhas, todas coisas que eu uso no dia a dia, mas eu gosto muito de brincar com a minha imagem. Então, eu fui de salto alto e vestido, de calça jeans e jaqueta de couro, de roupa de ginástica. E aí, fiz uma provocação num dos dias. Isso não era parte do conteúdo, né, assim, previsto, mas
a hora que foi discutir estereótipo de gênero, isso foi falado, né? Então, que dia que eu estava mais inteligente? Que dia que vocês gostaram mais da aula? Será que tem a ver com o jeito como eu estava expressando a minha feminilidade ou a minha masculinidade? Porque quando a gente se alinha mais à masculinidade, a gente é mais inteligente, né? Então, foi bem legal, assim, que deu para brincar com isso, mas foi até onde a gente foi nesse aspecto. Pode falar, tá, Carol? Fica à vontade. Não, queria agradecer. Eu ainda estou começando a procurar esses referenciais, e aí era uma coisa que eu estava pensando, mas de fato ainda é difícil de conseguir alinhar. Então, gostei da resposta que você trouxe. Que bom, a gente pode conversar longamente sobre isso, se você quiser, depois. Tem mais uma pergunta aqui da Érica Laurentino. Érica, se você quiser, pode pegar a voz para si, tá? Maiara, creio que pelo tempo não deu para desenvolver tanto sobre os relatos e sobre a recepção com relação à corrida de privilégios. Qual foi o impacto nessas meninas e como que isso permeou os caminhos a seguir do projeto, Maiara? Obrigada pela pergunta, Érica. Então, essa dinâmica é muito legal, porque no início as meninas ficam um pouco encabuladas, né? Não, o que é isso? E as perguntas, elas não são perguntas pessoais, elas são perguntas com relação a como elas veem o mundo. Por exemplo, dê um passo para trás se você conhece alguém que já deixou de ir para a praia por causa do seu corpo, por causa da sua aparência. E as perguntas que levavam para frente eram do tipo, dê um passo para frente se você acha que... Se você geralmente vê corpos normais sendo representados nos comerciais da televisão. Então, à medida que a dinâmica vai acontecendo, acaba que as meninas dão mais passos para trás do que passos para frente. Então, se elas tivessem que começar a corrida, elas não estariam na linha inicial da corrida, elas estariam numa defasagem, né? Elas estariam mais para trás. Então, a gente começa a discutir e aí elas vão trazendo relatos, porque a minha tia já fez isso, porque isso já aconteceu comigo. E aí a gente começa a usar esses relatos que elas trazem para discutir a pressão estética, né, que é desigual entre os homens e as mulheres. E aí a gente também aproveitou para discutir a questão da juventude, né, porque todo mundo busca ser jovem, tanto homens quanto mulheres, sendo que a mulher ela é muito mais cobrada sobre isso. Então, a recepção no início é um pouco... Elas ficam um pouco encabuladas, mas depois elas vão se soltando, e é bem legal. Acho que eu vou te alugar de novo, porque a Natália fez uma pergunta antes e eu tinha esquecido aqui. Ela pediu para você falar um pouquinho sobre a composição dos grupos, se eram só meninas, qual que era mais ou menos a faixa etária das pessoas dos grupos, como é que era essa diversidade? E vou enfiar a minha pergunta no meio também. Como é que era o recorte de raça desse grupo? Se teve alguma diferença com relação à cor, etnia, raça nessa corrida dos privilégios? Tá. Vou responder primeiro a pergunta da Natália. Obrigada, Natália, pela pergunta. Então, eu não falei mesmo, porque era muito rápido, não deu tempo de falar. Mas a oficina, podem participar da oficina tanto os meninos quanto as meninas, mas geralmente são mais meninas do que meninos que participam. E os meninos são sempre muito bem-vindos, né? Porque é importante que eles também desconstruam esses estereótipos. E... A faixa etária, eles são alunos do início do ensino médio, então são alunas, né, do primeiro ao segundo ano, tem mais ou menos entre 14 e 16 anos. Então é mesclado, são alunos de séries mescladas. Sobre a sua pergunta, Renata, obrigada pela pergunta, eu esqueci o que você perguntou. Normal, ainda bem que você é uma pessoa... Não, você estava muito perfeita, Maiara. Obrigada, você também. Eu perguntei sobre o recorte de raça nos grupos também. Então, como as escolas, elas são escolas públicas, normalmente as meninas são negras, né? Então, são pretas e pardas. Mas na atividade em si, a gente só chamou atenção para a questão do cabelo.
Então, teve alguma pergunta, você conhece alguém que já teve que mudar, modificar o seu cabelo para ir para algum emprego, para se sentir mais apresentável? Ela deu uma piscadinha aqui. Mas a gente não focou muito no lado do cabelo. Nossa, Mayara, de repente você falou muito rápido, volta. A gente parou na parte do cabelo. Tá, minha internet, eu acho. Que deu uma travada aqui. Então, a gente falou, né, sobre isso, se elas conheciam alguém que já teve que modificar o cabelo, se sentiu pressionada a modificar o cabelo para ficar mais apresentável para uma situação mais formal de trabalho, sendo que a gente não levou para o lado do cabelo cacheado, do cabelo crespo, necessariamente na pergunta. Mas acaba que quem sofre isso são essas pessoas, então tá meio que implícito. Eu perguntei justamente por causa disso. Tem um trabalho também sobre meninas no ensino de ciências por investigação, na química também, que a sequência didática foi sobre cabelo crespo e cacheado, e as químicas de alisamento e as perguntas, e envolveu a turma justamente porque tinha uma maior parte de meninas pretas, né, na turma, e aí elas todas se engajaram com justamente com essa questão de ter que alterar o cabelo e de ser mais apresentável por um padrão de beleza branco. Eu acho que conversa super bem com essa sequência de vocês também. Muito legal. Geralmente o cabelo comove muito, né? Porque a maioria das meninas já passaram por isso. Verdade. A professora Luciana pediu a palavra. Pode falar, Lu, fica à vontade. Boa tarde a todas vocês, a todos vocês. Eu queria primeiramente parabenizar todos os trabalhos apresentados, muito bacana essa sessão, muito diversificada, né? E acho que tem aí alguns pontos em comum que unem os trabalhos, né? A perspectiva de gênero e todas essas discussões da natureza da ciência. Eu queria, na verdade, Rena, fazer um comentário sobre o trabalho de vocês e uma pergunta. O comentário é assim, né? Quando vocês trazem aquela imagem no início do casal lá incendiado, né? Isso me lembrou muito uma discussão que a Londa Shibinger faz num livro dela, O Feminismo Mudou a Ciência, em relação à primatologia e a descoberta da Lucy, né, que ela vai fazer toda uma discussão se a Lucy de fato era uma mulher, porque foi baseado em duas questões, que era o tamanho da pelvis para que um cérebro grande passasse, que é o nosso conceito da obstetrícia de hoje, por exemplo, sendo que naquele momento os cérebros não eram tão grandes. E o outro ponto, o outro parâmetro foi a altura, que a Lucy, esse fóssil tinha 1,12 m, se não me engano, e isso nos dias de hoje, né, há algum tempo, é relacionado a uma altura ligada ao campo das mulheres, né? Então, tem toda uma discussão que ela vai fazer, que eu acho muito interessante, porque ela está fazendo justamente a problematização, não só da ausência ou da presença das mulheres nas ciências, mas de como os próprios fatos científicos são construídos a partir dessa perspectiva das desigualdades de gênero, né? Ela vai trazer também o diorama, que tem no Museu de História Natural de Nova York, que eu nem sei se está lá ainda, numa exposição permanente, eu nunca fui para lá, não sei se está lá até hoje, mas que é um diorama que simula, né, fósseis de pegadas que foram encontrados de Australopithecus afarensis, que são pegadas caminhando juntas, e aí o diorama ele é exatamente um macho maior, protetor, junto com uma fêmea menor, né, protegida. Então, ela vai fazer essa discussão também se de fato não poderiam ser, sei lá, pai e filho, mãe e filho, né? Então, me lembrei muito disso que vocês trazem, né? Tem tudo a ver aí, e uma discussão da Emily Martin também, que vai, além de toda essa questão da perspectiva aí de gênero, vai falar o quanto também nesse conceito aí de natureza da ciência, o quanto a gente não personaliza às vezes, né? Não personifica os conceitos científicos, né?
Então, isso não deixa de ser uma forma de personificação, assim como, né, quando tem aquelas metáforas do espermatozoide, do óvulo, né? Espermatozoide, lutador e o óvulo, né? Então, ela vai fazer essa discussão também do quanto a gente não personifica, e ela vai falar, inclusive, que às vezes isso é até mais prejudicial do que a própria, né? Além da perspectiva de gênero, essa personificação mesmo, né? De qualidades aí antropomórficas relacionadas aos conceitos científicos. Mas eu queria fazer uma pergunta, que é uma questão que me chamou a atenção, que é o seguinte, que você trouxe a dificuldade do grupo que trabalhou com educação infantil em relação a conciliar a ludicidade com os conceitos, né, científicos. E aí, enfim, a gente sabe que isso tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, é sempre um desafio maior, dada a faixa etária e né, uma série de questões aí do ensino. Mas eu fiquei pensando muito o seguinte: a dificuldade em relação aos conceitos ou às terminologias científicas? Porque eu que pesquiso esse campo da medicalização do parto, né, do corpo feminino, que você sabe bem, num determinado momento da minha vida, até por ter minha filha, que hoje está com 11 anos, mas já teve uma idade, né? Já teve 3, 4, 5, eu me deparei pensando assim, que quando você tem uma brincadeira de bonecas, por exemplo, quando as crianças vão simular um parto, da onde que sai o bebê? Sai da barriga. Isso tem um conceito aí, não tem uma terminologia, mas tem um conceito, que é o da cesariana, né? E aí, hoje em dia, assim, de uns anos para cá, você tem, inclusive, uma série de propostas de bonecas que parem, que vêm gravidinhas e elas parem. Algumas parem da barriga, algumas já têm a proposta de parir de forma vaginal, que ainda é um tabu e tudo mais. Então, essa questão das brincadeiras, a mesma coisa você amamentar. Eu cresci brincando, dando mamadeira. E até hoje é muito assim. Mas a gente já tem também algumas propostas de bonequinhas que tem um velcro com o peito, com a boquinha do nenê, né, de tecido, geralmente, onde você... porque é isso, são concepções, né? Os conceitos, eles estão aí, no lúdico. A concepção da amamentação, do aleitamento ou da mamadeira, né, do leite artificial. Então, é uma pergunta mesmo, se a dificuldade está no conceito em si ou nas terminologias, que as terminologias a gente sabe que é mais difícil mesmo, né? É um desafio maior. Eu nem sei, eu achei o máximo, todos os seus comentários, já anotei alguns, depois eu pego com você, porque eu e a Luciana, a gente divide sala, tá, gente? Quando o mundo é presencial, a gente está numa mesma sala da universidade. Mas nesse agora momento, não, né? E depois a gente se manda mensagem. Mas eu me lembrei desse site que é o Gendered Innovations, né? Que é essa proposta mesmo. As construções, mesmo da engenharia, são feitas numa perspectiva masculina do mundo, né? E concordo com absolutamente todos os apontamentos que você fez. Com relação à sua dúvida, eu não sei dizer se a dificuldade maior foi com a terminologia, com o conceito, ou se foi com o ensino de ciências por investigação em si. Porque a pergunta do ensino de ciências, no ensino de ciências por investigação é a maior dificuldade. Eu já tenho visto isso em outras práticas da minha própria prática e em algumas outras pesquisas também. Ali, na educação infantil, as perguntas elas eram um pouco científicas. Então, elas estavam trabalhando sobre a Maria Síbila, que é responsável por uma catalogação gigantesca de artrópodes, né, de insetos, na verdade, e ela é responsável pelo conceito de metamorfose, né? Ela que identificou que os insetos têm várias fases ao longo da vida. E ali elas não conseguiam fazer uma pergunta relacionada à metamorfose ou ao crescimento dos insetos. E a pergunta ficava muito: quem foi Maria Síbila? Como são as borboletas? Uma coisa muito distante do conceito científico de metamorfose. E uma ideia de que as crianças, na faixa da educação infantil, não iam entender o que era metamorfose. Então, rolou ali, acho que uma
talvez uma subestimada nas crianças, ou mesmo uma dificuldade por se tratarem de pedagogas, com o próprio conceito de metamorfose, uma insegurança, que eu acho que é normal, né? Das pessoas tratarem um conceito que elas também não tiveram super bem. Então, eu acho que, na verdade, essa maior dificuldade foi de fazer uma pergunta científica ali para aquele tema, que não tem exatamente a ver com o conceito para o público que está recebendo, mas para as pessoas que estão lidando com o conceito, né? A gente, enquanto professor, lidando com o conceito, né? Eu não sei nem se eu te respondi bem, Lu, mas acho que é isso, assim, que a gente notou ali naquele momento. Não, acho que sim, mas fica esse desafio para a gente pensar o quanto a gente não percebe que, às vezes, numa brincadeira, a gente passa conceitos, né? Sim. Mas, às vezes, a gente fica, né? Eu falo a gente, né? Nós, enquanto docentes, seja da educação infantil, seja até do ensino superior, a gente fica tão preso, às vezes, ao formato científico que esquece que a pergunta sobre a metamorfose poderia ser feita de uma forma muito simples e cotidiana, né? Mas é um desafio mesmo, verdade, né? Verdade. Eu vou dar a fala para a Maíra, só porque a gente já falou bastante, né? Fala, Má, queria ouvir outras vozes também. Olá, então, parabenizo todos os trabalhos aqui, muito bacana, a conversa também. Eu tinha me inscrito para fazer uma pergunta para a Karen, mas aí eu também quero fazer um comentário da conversa da Luciana e da Renata, então eu vou fazer o comentário primeiro, que é comentário, e aí depois eu faço a pergunta para a Karen, se dá tempo de fazer essas duas coisas. Dá sim. A gente tem uns 4h42. Se a gente acabar 5 minutos antes, dá tempo de fazer xixi. Bora. Enquanto a Luciana falava, eu me lembrei assim, né, das discussões da Ellen Longino, que quando ela traz a importância da diversidade dentro da ciência, o quanto que isso nos permite, né, com diferentes visões, com uma comunidade diversa, a gente vai ter ali os olhares também das mulheres, e aí a construção dos fatos será diferente. Então, eu acho que as duas coisas elas se relacionam. Então, com baixa representatividade, a produção científica vai ter o olhar masculino, e com uma representatividade, com uma ciência mais diversa, a gente tem diversos olhares ali, diversas possibilidades de críticas, né, no debate. Então, lembrei muito dessa discussão da Ellen Longino. A pergunta que eu ia fazer, que eu vou fazer agora para a Karen, assim, passa um pouco do que você apresentou do seu trabalho, mas me deixou curiosa, né? Nessa mudança, assim, você mostrou ali o acompanhamento de uma professora, mas você consegue falar alguma coisa, Karen, sobre a mudança na abordagem do material que foi enviado para os professores nesse contexto de pandemia, assim, porque o outro era numa abordagem, né, investigativa, então contava ali com os momentos de interação em sala de aula, né, formação de grupo e tudo mais. Aí, essa mudança no caderno, assim, vocês conseguem falar um pouco sobre o que privilegiou? É uma curiosidade, eu não tive acesso ao caderno que foi pós, mas, assim, muitas coisas passam pela minha cabeça, e vocês que trabalharam com isso, viram de perto, assim, tem alguma coisa para comentar sobre isso? Obrigada pela pergunta. Então, o novo caderno, a gente viu que as atividades, elas eram eram muito conteúdo para poucas atividades, entendeu? Elas tinham uma concentração de conteúdos para uma atividade. Então, conforme a gente foi desenvolvendo as atividades complementares, a gente foi separando por tópicos. Por exemplo, quando eu falava sobre os sistemas do corpo, a atividade do caderno já trazia 4 sistemas em uma única atividade. Então, quando a gente foi ajudando a professora, porque a professora também estava um pouco perdida em como ela iria trabalhar isso,
no tempo e tal. Então, a gente foi desenvolvendo algumas atividades junto com ela para que o conteúdo ficasse mais fácil para os estudantes, para que eles conseguissem entender melhor tudo isso. Porque, assim, eu acho que o material foi muito bom para o período que estava acontecendo, mas teve isso dos professores terem muita coisa em uma atividade só. Aí a gente foi fazendo isso de dividir em partes, ajudamos também com tentar trazer um pouco do conhecimento prévio do aluno, porque por estar assíncrono estava muito mais difícil esse contato com os alunos, né? Então a gente foi ajudando nisso também, trazendo isso para as atividades escritas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Posso complementar, Karen? Pode, Danusa, me ajuda. Maíra, eu vou ser um pouquinho mais direta, assim, eu acho, sinceramente, porque, assim, conhecendo um pouco dos cadernos, né, dos estudantes, a gente notou que você tinha uma coisa muito mais ativa da parte do aluno, muito mais com teoria investigativa, e eu acho, a minha opinião é que os materiais da pandemia viram uma coisa bem transmissiva, assim, não sei, né, está sendo gravado, tudo, mas, assim, eu me sinto à vontade de falar, não me sinto muita vontade, mas eu acho que eu tenho que falar que ficou, como a Karen apontou, uma coisa bem densa em termos de conteúdo, muito mais conteúdo, e sem essa coisa de dar espaço para eles interagirem entre si, interagir com as ideias, né, porque isso pode ser feito de forma assíncrona. E também não tinha muita oportunidade de interagir com nenhum material, nenhuma ideia. Então, acho que era uma coisa mais de ver. Você entendeu isso? Eu estou falando isso, você entendeu isso. Então, eu diria que poderia caracterizar, né, Maíra, como mais transmissível. Não sei se a Karen também concorda. Sim, era concordo. Uma coisa assim. Eu fiquei me perguntando aqui... O que você entendeu? Assim, das dimensões do conhecimento... que a gente defende, que estão presentes ali naquele material, que estrutura aquele material, fiquei pensando assim, minha pergunta, né? Qual foi a opção? Então, assim, no momento de pandemia, o que a gente vai fazer com esses alunos? Aí, qual que é a opção? Das dimensões diversas do conhecimento, né? Que estruturam todo aquele material, o mais importante nesse momento de pandemia, o que é? Era mais essa pergunta. Assim. Isso, e aí a resposta é meio triste, assim, né? Posso complementar também? Eu queria fazer uma complementação também, mas é isso, assim, a gente percebe que é um material que ele não dá suporte, né, para o estudante e nem para o professor, na verdade. É muito divergente da proposta do currículo da cidade, né, que tem a alfabetização científica e o ensino por investigação como pilares, assim, né? Então, as atividades são atividades de verificação de aprendizagem, daquelas que você volta ali e responde uma coisa. Não é possível, né? Porque é interessante a gente pensar que é um material que foi feito pensando nos estudantes e nas estudantes que não tinham acesso, né? Que não teriam acesso por meio das tecnologias de informação e comunicação, mas ele é um material que ele não prescinde da mediação do professor, muito pelo contrário. É muito difícil, né, Dan? O estudante, a estudante, né, Karen? Conseguirem dar conta de uma atividade ali, né? Não tem uma perspectiva ali que favoreça o protagonismo. Precisa da mediação. Mas mais do que isso, eu diria, não é uma mediação assim simplesmente da importância do professor, claro, no processo de mediação do conhecimento, na relação de ensino-aprendizagem,